Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Amigos da Local TV, canal 25, iniciando o nosso programa Acontece de hoje, nós vamos aqui tecer alguns comentários sobre o período eleitoral que passamos a partir de hoje a viver em todo o país. Esta legislação que prevê o início de todas as campanhas eleitorais a partir do registro das candidaturas. O registro foi concluído na última sexta-feira e a partir de hoje, portanto, todas as campanhas eleitorais em todos os estados do Brasil estão liberadas. E estas campanhas eleitorais, tanto a campanha central, a campanha para a sucessão presidencial, como a sucessão nos estados e a composição das assembleias e da Câmara Federal, todas estas campanhas, elas são realizadas pelas agremiações partidárias, pelos partidos políticos, que em convenção realizada o mês passado já homologaram, né, os nomes que vão apresentar ao eleitorado brasileiro para a escolha final no dia 5 de outubro próximo. Portanto, dentro de 90 dias nós teremos as eleições gerais no Brasil. E o que nós podemos observar no cenário nacional é um equilíbrio de forças que começa a surgir a partir do momento em que pesquisas eleitorais de institutos renomados e com alta credibilidade, é o caso do Datafolha, é o caso do Ibope, estão apresentando vários cenários com tendências do eleitorado por classe social, por classe de renda, e nós sentimos que houve alterações do mês de março deste ano até o presente momento. Essas alterações indicam a existência de um provável, quase certo já, a existência de um segundo turno nas eleições presidenciais, né? A presidente Dilma dificilmente teria, em 5 de outubro, um percentual de preferência do eleitorado superior à soma dos demais candidatos à presidência. Então, deveremos ter um segundo turno no dia 28 de outubro, 22 dias após o primeiro turno, que se realizará no dia 5 de outubro, é o primeiro domingo do mês de outubro. E nestas eleições, o eleitorado nacional deverá escolher o presidente da República, escolher os senadores, um por estado, os governadores estaduais, os deputados federais e estaduais. Então, são 5 votos que o eleitor brasileiro terá que colocar nas urnas eletrônicas, através do número de cada candidato. Ele faz a sua opção e digita os números e vota então de presidente até o cargo de deputado, escolhendo o seu representante. No aspecto do Congresso Nacional, do Parlamento, tanto da Câmara Federal, e também vamos abordar aqui a importância das assembleias legislativas que vão representar o povo de cada estado. Nessas escolhas é muito importante pensar na vinculação que o parlamentar, que o futuro deputado deve ter com a sua região de origem. Porque nós batemos muito nesta tecla desta vinculação, porque a identidade do candidato com a sua cidade ou a sua região
é que realmente fará com que a sua cidade e a sua região se desenvolva e tenha uma representação forte no parlamento, tanto no parlamento estadual como no parlamento federal. Especificamente no caso de Sorocaba, e agora nós vamos refletir sobre o cenário político em Sorocaba, nós temos aqui mais de 20 opções, né? Mais de 20 candidatos a deputado. Eu acho que são 12 ou 13 candidatos a deputado federal e são 16 ou 18 candidatos a deputado estadual. De Sorocaba, são candidatos que aqui residem, que aqui atuam, que aqui trabalham. Muitos desses candidatos já possuem uma folha de serviços prestadas à comunidade. Então, eu acho que a folha de serviço prestado é alguma coisa que pesa bastante na escolha do candidato, porque se alguns são incógnitas, são novos, devem ser respeitados também, mas tem algum trabalho comunitário, tem vocação para a vida pública, sendo de Sorocaba, deve ser uma alternativa para o eleitorado local. O importante é que seja da nossa cidade. E nós temos aqui mais de 20 que estão postulando esta representação. Então, é preciso que, dentre todos os candidatos, você escolha um candidato a federal e outro candidato a estadual. E você deve votar naquele com o qual você mais se identifica, naquele candidato que você reconhece a capacidade de trabalho, não é? A postura desse candidato, né? Aquilo que ele poderá ainda fazer pela cidade nos próximos 4 anos, tanto em Brasília como em São Paulo, na Assembleia. Então, nós temos um leque variado, né? Um grande número de candidatos, pertencendo aos mais diversos partidos políticos que existem no país. E eu creio que o eleitorado, a maioria esmagadora do nosso eleitorado, pensa da seguinte forma: antes de colocar o partido político deste candidato como opção principal, a escolha do partido, o eleitorado não tem pensado assim. Por quê? Porque os partidos políticos estão se mostrando artificiais. O quadro partidário no Brasil é um quadro muito fragilizado, né? Não há assim uma postura ideológica, doutrinária forte. Então, conclusão, devido a esta, eu costumo falar, essa geleia real, que são mais de 30 partidos políticos no Brasil, o eleitorado deve buscar a pessoa do candidato. A pessoa, o candidato tem credibilidade, tem potencial, tem condições para representar a cidade, já fez algo pela cidade. Esta análise deve ser sempre feita e você deve escolher um candidato de Sorocaba, porque você sabe onde cobrar mais tarde o seu desempenho, onde fazer a sua reivindicação, e isto é muito importante, o vínculo do candidato com a cidade, representando no parlamento os interesses de Sorocaba. Nós temos condições plenas aí de fazermos aí 3, 4 deputados estaduais, temos um eleitorado suficiente para fazer até 5 ou 6 deputados estaduais, desde que se concentre a votação do sorocabano em candidatos locais. Isto é muito importante, nós devemos sempre refletir sobre isso, né? E temos no cenário estadual 4 ou 5 candidatos ao governo do estado, também deve ser apreciado isto como uma grande... um grande momento, uma grande decisão, porque São Paulo é o estado que realmente é a locomotiva da nação brasileira, é o estado mais desenvolvido do país, e é preciso que, num orçamento gigantesco que tem o estado de São Paulo, tenha à frente do governo do estado alguém com a credibilidade suficiente para fazer um trabalho digno de todos os paulistas. Além disto, nós temos a decisão maior, que é a chefia da nação brasileira. E nós temos aí 5 ou 6 candidatos,
3 com chances reais de competirem para chegar à primeira magistratura da nação, mas nós esperamos que nos próximos 90 dias isto fique muito claro. Cada eleitor que busque conhecer bem as propostas, se são consistentes, se são demagógicas, se são autênticas, se não são verdadeiras. Esta análise deve ser feita, inclusive, nos programas dos debates da televisão, nos programas gratuitos que existem previstos pela Justiça Eleitoral. A internet vai ser uma arma poderosa para analisar bem a postura e os programas desses candidatos, e nós esperamos que daqui 3 meses o povo, de forma lúcida, consciente, não desperdice o voto, nem vote em branco e nem vote nulo, mas escolha aquilo que você acha o melhor para o país, o melhor para a sua cidade. Concluímos o primeiro bloco do nosso programa e voltamos já já após o intervalo comercial. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Iniciamos agora a segunda parte do nosso programa de hoje e vamos registrar aqui o fato de que a partir desta semana se inicia um rodízio no abastecimento de água da região do Éden, Cajuru e Aparecidinha. Esta região leste de Sorocaba, que é abastecida pela represa formada pelo Ribeirão do Ferraz, que há 30 anos ali implantada, com a estação de tratamento também. Esta represa sofre uma terrível diminuição do seu nível de água, do volume de água que consegue armazenar, e sempre foi um manancial muito importante para o abastecimento daquela região de Sorocaba, toda a zona industrial principalmente. Mas a estiagem, a ausência de chuvas desde o mês de fevereiro deste ano, atingiu duramente todo o sudeste do estado de São Paulo. Então são dezenas e dezenas de municípios paulistas, principalmente aqueles que estão localizados na região sudeste, estão passando por extremas dificuldades no que tange ao abastecimento. E a região do Éden, Aparecidinha e Cajuru, que são abastecidos por esta represa formada pelo Ribeirão do Ferraz, sofreu de tal maneira uma diminuição do seu volume de água que o SAI de Sorocaba precisou, inclusive, emergencialmente contar com vertedouros, providenciou sangrias de água, abertura de canais para drenar água de açudes e de lagoas e de represas particulares daquela região, mas mesmo assim não conseguiu fazer com que o volume de água voltasse a ser aquele que existia antes, e nós não temos previsão de chuva nos próximos dias. Talvez alguma chuva possa ocorrer até esta semana, mas uma chuva leve e que não vai resolver o problema, restaurar o nível da represa, e houve apenas uma alternativa, que seria o rodízio, implantar o rodízio naquela região de Sorocaba, para que não falte água para todos. Quer dizer, é preciso administrar isto tecnicamente. Há uma região que receberá água, por exemplo, durante 10, 12 horas por dia, enquanto outra região, num outro período do dia, vai receber água. Então, é preciso que todas as residências, que todos os recintos,
as edificações daquela região possuam caixa d'água. Isto é muito importante, seja de 500 litros, seja de 1.000 litros ou mais. É importante que no momento em que estiver a água fluindo e é o horário do abastecimento, que aquela edificação, aquela residência possua uma caixa d'água para conseguir armazenar a água no horário que ela chega, para que possa ser, enfim, administrado essa escassez de uma forma menos dramática possível. A gente espera que em setembro e outubro, com a volta das chuvas intensas, e é um período que realmente, da primavera para o verão, sempre as chuvas ocorrem de forma mais expressiva, e chuvas abundantes, não é? Possam compensar esse período de estiagem e realmente possa estas represas, estes mananciais novamente serem utilizados da melhor forma possível. É um sacrifício que aquela região, aquelas famílias do Éden, Aparecidinha, Cajuru vão fazer, mas sabendo exatamente a realidade que é da natureza. Com a ausência de chuvas diminui o volume de água das represas. Já em Sorocaba, né, em outras regiões da cidade, nós temos a felicidade, vamos dizer assim, de ter uma represa como Itupararanga, que ainda tem um reservatório imenso e com grande folga. Não chegou a ser afetado o volume de água armazenada, e através da estação de tratamento do Cerrado, esta água que vem de Itupararanga, então, ainda está suportando, né, abastecer toda a cidade, o restante da cidade. Mas projetos já estão em fase adiantada, no sentido de conseguir captar e tratar água do próprio rio Sorocaba, que está quase que totalmente despoluído, e a estação de tratamento da Zona Norte, situada ali próximo ao Parque Vitória Régia, já o financiamento liberado, deverá ser construída essa estação de tratamento no Vitória Régia, captando água do próprio rio Sorocaba, saneado e despoluído, para, após o tratamento, ser distribuído e também a Zona Norte ser beneficiada. Mas nós temos, pelos próximos 60 dias ao menos, que entender que esta região leste da cidade vai sofrer este abastecimento em horários alternados, e é por isso que o SAI, a Prefeitura de Sorocaba, está orientando todas as famílias que residem na Aparecidinha, no Éden e no Cajuru, para conviverem com este momento, que não é um momento fácil, mas com a economia de água que se deve fazer, ninguém ninguém será penalizado duramente com a falta total deste precioso líquido, que é vital para a vida humana. Nós esperamos que isto seja um episódio muito pontual e que rapidamente as coisas voltem a se normalizar. Nós temos agora um comentário a fazer, mudando um pouco de foco, e vamos analisar este assunto no terceiro e último bloco do programa de hoje, que é com relação, claro, à Copa do Mundo, que já entra agora na sua fase final. Teremos ainda estes próximos 5 ou 6 dias de grande efervescência, com 4 equipes representando 4 nações, 2 europeias e 2 da América do Sul, para o desfecho final desta competição, que correu dentro da normalidade, e todos nós estamos numa grande corrente de energia e de fé para que o nosso país chegue ao hexacampeonato. Após o intervalo, voltamos já.
Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Em 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Agora vamos para a terceira e última parte do nosso programa de hoje. O programa Acontece. Comentando aqui, claro, não poderíamos deixar de comentar o atual momento da Copa do Mundo em nosso país, o cenário final, né, desta competição global que trouxe ao país mais de 600 mil estrangeiros e, graças a Deus, as coisas ocorreram dentro da normalidade, sem violência, sem tumulto. Um ou outro caso pontual pode ter acontecido em algumas capitais, mas algo que não prejudicou, não comprometeu, não é, o nosso país, a imagem do nosso país, porque o estrangeiro volta para a sua nação, para o seu país, e vai lembrar muito desses 30 dias que passou aqui no Brasil. E vai voltar nas Olimpíadas. O importante é isto, é que o estrangeiro pôde sentir aqui, participando dos Jogos da Copa do Mundo, torcendo, vibrando, se hospedando aqui no Brasil, sentindo, né, o espírito fraterno do povo brasileiro, a acolhida, a hospitalidade, a natureza do país, enfim, eu acredito que foi muito positivo, né, a realização da Copa, que nós temíamos que poderia ser muito tumultuada, poderia haver assim muitos problemas, mas graças a Deus correu tudo normalmente, e agora domingo próximo teremos a grande final. Esta grande final será disputada por 2 países. Nós temos da América do Sul, Brasil e Argentina, e do continente europeu nós temos a Alemanha e temos também a Holanda. Então será uma competição muito difícil, será um encontro de grandes equipes atuando no futebol mundial, com os melhores craques, e nós vamos ter, após o jogo Brasil e Alemanha, também o jogo Holanda e Argentina, para conhecermos os finalistas. Torcemos muito, muito, muito para que o Brasil possa chegar domingo à final, mas aquele gesto, aquele ato, aquele ataque, que eu diria criminoso, daquele Zuniga, daquele colombiano, que por trás, pelas costas, né, foi como uma punhalada. Ele poderia até empurrar o Neymar. Este jogador colombiano poderia tentar tirar a bola do Neymar pelas costas, mas jogando com os pés. Não, ele foi, ergueu o joelho e deu na coluna do Neymar. Foi para tirar o Neymar do jogo, aos 40 minutos do segundo tempo. Então foi uma jogada criminosa, foi difícil não acreditar que não foi deliberado. Ele pede desculpas, diz que não teve a intenção de causar esta contusão grave no Neymar. Pode até ser que ele não desejava isto, mas não havia necessidade, numa jogada no meio do campo, sem nenhum risco para a Colômbia. O Neymar recebia a bola de um rebote do campo do Brasil, da defesa brasileira, quando ele chega por trás e dá aquela joelhada criminosa. Então, tirou o nosso melhor jogador da Copa do Mundo nos 2 últimos e principais jogos. Mas a motivação da equipe brasileira é muito grande. Isto faz com que todos se unam ainda mais, né? Eu acredito que o grupo que psicologicamente ficou chocado com o desligamento do Neymar agora terá uma motivação
muito grande e sob o comando do Filipão, que também tem larga experiência nestas circunstâncias, nesses momentos difíceis, e nós esperamos passar pela Alemanha e chegar à final com a Holanda ou com a Argentina no próximo domingo. O importante é que a gente possa também observar como vai a FIFA, através do seu departamento responsável pela análise disciplinar dos atletas que disputam a Copa, como vai entender o recurso do Brasil para que o Thiago Silva possa jogar. Aquele cartão amarelo foi um absurdo, porque ele não foi sobre o goleiro da Colômbia, simplesmente ele estava passando quando o goleiro da Colômbia foi devolver a bola, mas não houve intenção, tanto que ele nem encostou no goleiro da Colômbia, mas o juiz deu um cartão amarelo assim, um amarelo palha, um amarelo bem falhozinho. Então o Brasil está recorrendo. Se o Thiago puder jogar, melhor. Se não puder, pode vir o Henrique, poderá vir o Dante, haverá elementos de grande gabarito para poder substituir o Thiago Silva, que é o nosso capitão. Agora, a questão do Neymar é muito mais séria. Eu acho que esse Zuniga, esse zagueiro meio-campista lá da Colômbia, ele tem que sofrer a mesma penalidade que sofreu o Luis Soares, uruguaio, que deu a dentada no italiano naquele jogo e pegou 9 partidas de suspensão e 120 dias fora do futebol. Eu acho que o mínimo que a FIFA poderia atuar na parte disciplinar era colocar uma punição idêntica ao Soares, a este atleta colombiano que praticou esta iniquidade, praticou este ato, como nós costumamos dizer, criminoso, porque sem necessidade, não havia nenhuma necessidade, uma jogada no meio do campo, ir com o joelho na coluna do Neymar para tirar o nosso atleta, definitivamente o principal atleta brasileiro da competição, da magnitude e da importância da Copa do Mundo. Isso tudo dentro do nosso país. Machucou muito o torcedor brasileiro, machucou o sentimento do Neymar, da família dele e de todos os seus companheiros de equipe. Machucou, como muitos dizem, o coração do esportista, porque isso não é esporte, né? Sem que precisasse, sem que houvesse necessidade, uma violência dessa natureza. Bem, nós estamos agora concluindo o nosso programa Acontece de hoje e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui neste mesmo horário pela Local TV, canal 25. Muito obrigado pela audiência. Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Local TV, o seu canal, a sua cidade.